Boa noite a todos. Então, a lição de hoje é do livro Religião dos Espíritos. Esse livro, como toda série de estudos da codificação por Emmanuel, não tem capítulos, são lições, mas corresponde à 13ª lição do livro. Chama-se Dizes-te e faz referência à questão 888 de O Livro dos Espíritos. Dizes-te pobre, entretanto, milionários de todas as procedências dar-te-iam larga fortuna por ínfima parte do tesouro de tua fé. Dizes-te desorientado, contudo, legiões de companheiros cujo passo a cegueira física entenebrece, comprar-te-iam por alta recompensa leve migalha da visão que te favorece para contemplarem pequena faixa da natureza. Dizes-te impedido de praticar o bem, todavia multidões de pessoas algemadas aos cátares da enfermidade oferecer-te-iam bolsas repletas por insignificante recurso da locomoção com que te deslocas, de maneira a se exercitarem no auxílio aos outros. Dizes-te desanimado, sem te recordares, porém, de que vastas fileiras de mutilados estariam dispostos a adquirir, com a mais elevada cota de ouro, a riqueza de teus pés e a bênção de teus braços. Dizes-te em provação, mas ouvidas que na triste enxovia dos manicômios, inúmeros sofredores cederiam quanto possuem, para que lhes desses um pouco de equilíbrio e de lucidez. Dizes-te impossibilitado de ajudar com a luz da palavra, no entanto, mudos incontáveis fariam sacrifícios ingentes para deter algum recurso do verbo claro que te vibra na boca. Dizes-te desamparado, entretanto, milhões de criaturas dariam tudo o que lhes define a posse na vida para usar um corpo harmônico qual o teu, a fim de socorrerem os filhos da expiação e do sofrimento. Por quem és, não lavres certidão de incapacidade contra ti mesmo. Lembra-te de que um sorriso de confiança, uma prece de ternura, uma frase de bom ânimo, um gesto de solidariedade e um minuto de paz não tem preço na terra. Antes de censurar o irmão que traz consigo a prova esfogueante das grandes propriedades, sai de ti mesmo e auxilia o próximo que muita vez espera simplesmente uma palavra de entendimento e de reconforto para transferir-se da treva à luz. E então perceberás que a beneficência é o cofre que devolve patrimônios temporariamente guardados à distância das necessidades alheias e que a caridade, lídima e pura, é amor sempre vivo, a fluir incessante do amor de Deus. Essa é a lição de Emmanuel, referente à questão 888, que faz a seguinte pergunta: o que se deve pensar da esmola? É uma pergunta direta e tem uma resposta longa, porque não se detém apenas numa resposta direta, porém Allan Kardec vai fazer uma outra pergunta dentro desse tópico e nós temos uma bela reflexão de São Vicente de Paulo. O que se deve pensar da esmola? Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar sem lhes deixar a vida à mercê do acaso
e da boa vontade de alguns. Essa é a resposta. E se nós percebermos, nesta resposta, nós vemos que é extremamente complexa, porque não é uma resposta simplesmente condenatória. Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. É muito conhecida a relação entre a pobreza de miséria, a indigência e os transtornos mentais. 30% daqueles que são indigentes são portadores de esquizofrenia. Mas uma boa parte, e por isso, pela evolução da doença, são indigentes. Mas uma boa parte dos que vivem sob condição humilhante da miséria, desenvolvem transtornos mentais diversos, têm sofrimento muito forte, um sofrimento que provoca desordens na sua saúde mental e saúde física. A esmola embrutece o homem. Uma sociedade que condena os seus membros a viverem de esmola não é uma sociedade justa. Eu esqueci de pedir aqui o fiozinho, eu acho que esse é o fio do som. Passar um pequeno vídeo que pode servir de reflexão sobre a situação de quando somos condenados ou quando condenamos algumas pessoas à miséria. E o Marcelo está providenciando aqui o fio, acho que é esse, né, Marcelo? Eu ponho o som aqui do próprio microfone. Vamos ver aqui se entra. Propaganda de um filme, mas que é uma obra literária fantástica, Os Miseráveis de Matou o sonho que sonhei. E essa obra, Victor Hugo nos descreve a situação da França de seu século, que é o século que também viveu Kardec, onde a injustiça social era muito parecida com o que temos aqui. Injustiça social não reflete regimes políticos. Injustiça social reflete muito o estado moral de um povo. Nessa obra, Victor Hugo nos conta a história de Jean Valjean, que poderíamos traduzir por João Ninguém,
o nome do seu personagem principal. Condenado à prisão porque havia roubado um pão, ele recebe a sua suposta liberdade, mas não tem sossego, porque é perseguido durante toda a sua existência por um algoz que se dizia representante da lei. Essa voz bonita da Anna Hathaway é uma personagem que é condenada à miséria, pois trabalhando em uma indústria, ela não aceita ser submissa ao gerente da indústria e é abandonada. Ela trabalhava para sustentar a filha, que ficou aos cuidados de um casal em outra cidade. E uma vez perdido o emprego, ela se vê na miséria. Ela vende seus cabelos, seus dentes e seu corpo. Jean Valjean assume então a própria filha desta mulher. E apesar de perseguido o tempo inteiro por um algoz terrível, representante da lei, o que o personagem faz ao longo de toda a sua trajetória é uma construção de apoio ao próximo. É um exemplo muito interessante porque demonstra alguns princípios que nós sempre temos de suporte ao mais necessitado. É a primeira obra que toca diretamente na venda de órgãos, porque dente era uma cirurgia muito fácil de ser feita. Se à época ela pudesse vender os próprios rins, ela venderia um dos rins para manter a filha. E nós vemos que ainda existe um mercado de órgãos movido pela miséria, movido pela necessidade dos outros proverem terceiros, sejam filhos, alguns outros parentes. Então, esse filme, ele lembra bem a continuação da resposta à questão 888. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco sem que haja para ele humilhação. E nós percebemos que toda a obra espírita, toda a codificação, prover a vida do fraco tem uma tônica importante. É dever daquele que já tem uma posição, seja ela financeira, mas principalmente moral, é dever desta pessoa, daquele que já tem, como diz André Luiz, 7 dias de evangelho. Ele já pode agir como pedem os evangelhos. E nós vemos no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo: converter em esmola o serviço pela maneira de prestá-lo é humilhar o que o recebe, e em humilhar a outrem há sempre orgulho e maldade. Aqui nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo o papel fundamental que temos enquanto responsáveis pelo serviço de outrem, honrarmos o salário e não converter a paga em esmola. E aqui ele não fala em valores, mas na forma como é tratado. No capítulo 16, numa mensagem de Fenelon, nós vemos o seguinte texto: rico, dá do que te sobra, faze mais, dá um pouco do que te é necessário, porquanto o de que necessitas ainda é supérfluo. Alguém já imaginou dar um pouco do que te é necessário? Alguém já fez o exercício de tirar daquilo que te é necessário e dar um pouco apenas
para outro que necessita é um exercício difícil. Enquanto falo, eu tento rememorar se fiz isso alguma vez na vida, e provavelmente não. O que é necessário e vital para nós? Muitas vezes nós consideramos que ter algum recurso nos é necessário, recurso para a velhice. Uma amiga muito querida, que desencarnou essa semana, ainda há 2 meses atrás, eu comentava com ela: a senhora tira do dinheiro da sua velhice, tira tudo o que tem e dá para outros, promovendo uma causa, mas a senhora está prejudicando a si mesma, porque está tirando a garantia de ali na frente ter algum recurso para manter a vida com dignidade. Ela deu de ombros e falou: enquanto eu puder, irei fazer isso. E é uma lição de vida. Continua ainda, Fenelon, mas dá com sabedoria. Devemos ter sabedoria em saber dar. Não repilas o que se queixa, com receio de que te engane. Vai às origens do mal. Alivia primeiro, em seguida informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que a tua esmola. Muitas vezes alguém nos pede na condição de esmoler, e o que ele necessita é um trabalho, ou um conselho, ou algo que demos de nós, do nosso amor, da nossa sabedoria. Continua ainda Fenelon: a todos os que podem dar, pouco ou muito, direi, pois, dá esmola quando for preciso, mas tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. Então, a esmola é algo que devemos dar quando é necessário, mas na medida do possível devemos promover a dignidade humana. Isso é o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina, interpretando os ensinos de Jesus. E o complemento da questão 888 é uma pergunta muito rápida: dar-se-á reproveis a esmola? E Vicente de Paulo responde: não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus vai ao encontro do desgraçado sem esperar que este lhe estenda a mão. O que é ir ao encontro do desgraçado sem esperar que este lhe estenda a mão? Quantas vezes nós não demos esmola para garantir a nossa segurança física? E somos constantemente ameaçados, porque muitas vezes aquele que estende a mão de uma forma ameaçadora. Estende a mão porque é viciado e quer manter o vício. Estende a mão, muitas vezes, ainda tomado de um surto psicótico, se há algum esquizofrênico que vive na rua, e muitas vezes atemorizados, nós damos a esmola. Aquilo nos livra de, possivelmente, ou da nossa imaginação, de um outro mal. É errado, não existe condenação nisso. O que existe condenação é a forma como habitualmente nós pensamos sobre a pessoa que está do lado de lá. O que existe de orientação é que nós devemos buscar aquele que está em desgraça antes que ele venha até nós. André Luiz nos conta no capítulo 7 do livro Entre a Terra e o Céu um trecho interessante. Em rápidos minutos, achávamos em pequena câmara, onde magro doentinho repousava choramingando. Cercavam-no 2 entidades tão infelizes quanto ele mesmo, pelo estranho aspecto que apresentavam. O menino enfermo inspirava piedade. É
paralítico de nascença, primogênito de um casal, aparentemente feliz. E conta 8 anos na existência nova, informou Calderaro, indicando-o. Não fala, não anda, não chega a sentar-se, vê muito mal, quase nada ouve da esfera humana. Psiquicamente, porém, tem a vida de um sentenciado sensível a cumprir severa pena, lavrada em verdade por ele próprio. Há quase 2 séculos decretou a morte de muitos compatriotas numa insurreição civil. Valeu-se da desordem político-administrativa para vingar-se de desafetos pessoais, semeando ódio e ruínas. Viveu nas regiões inferiores, apartado da carne, inomináveis suplícios. É um ser que vive em desgraça, ou um ser desgraçado na conceituação de André Luiz. Não porque lhe falta comida, ele tem uma mãe e eles vão atender a esse caso a pedido da mãe, que tem merecimento. E quantos que estão numa situação de suplício próximos de nós? É uma forma de caridade, é uma forma de dignidade olharmos por eles, e é um tipo muito interessante de procurarmos quem necessita, não levando uma palavra, uma pregação, ou nos oferecendo para um passe, mas no apoio fraterno da oração, porque nós sabemos que a prece intercessória tem um efeito muito interessante. No livro No Mundo Maior, no capítulo 9, nós retiramos esse trecho muito, essa frase, na verdade esse período muito interessante. O ouro integral do mundo não me garantiria agora, é o depoimento de Silas, o mais leve consolo. Achava-me sozinho e infinitamente desgraçado. Ele relata uma situação que nós vemos de um modo bem marcante no livro O Céu e o Inferno. No livro O Céu e o Inferno, na parte de expiações terrenas, nós temos o depoimento de um judeu que viveu na cidade de Vilna, na Polônia, e ele era um judeu mendicante. Era um mendigo. Durante 60 anos de existência, ele, desde a tenra idade, ele foi condenado ao trabalho. E o que é interessante, esse homem, durante o dia, ele mendicava pelos órfãos e pelas viúvas, e à noite ele vendia rapé para o próprio sustento, e o que sobrava do dinheiro de seu sustento, ele doava para essas obras. À época, ele chegou a acumular 90 mil rublos, que poderíamos fazer uma comparação aqui com 900 mil reais, se colocarmos a inflação da época, em doações para órfãos e viúvas. E esse homem, então, no depoimento na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele diz que nasceu numa família, ele era o caçula, o pai era muito avaro, e ele lembrava sempre do carinho da mãe. Mas muito cedo ele foi apartado de seus pais pela orfandade. Ficaram apenas seus irmãos, e um homem o recolheu para criá-lo. Mas não o recolheu sem segundas intenções, porque muito novo, numa idade em que ele diz que ele mal começara a andar, ele foi obrigado a trabalhar. E ainda criança, soube também da morte de seus irmãos. E quando ele se vê no mundo, ele se preocupa com as crianças. Por isso ele pede esmola pelas crianças.
e se dá conta de que o que mais lhe fazia falta era o amor de sua mãe. E percebe que muitas mães estão aflitas porque têm filhos pequenos para cuidar e não conseguem trabalhar para prover o sustento deles, as mães viúvas. E ele passa a pedir por elas. E conta então a história de sua vida. Passou 350 anos na erraticidade, espiando a vida em que tivera como um rei, tão poderoso e tão orgulhoso, que condenou muitos à escravidão da mendicância. E segundo ele, depois de 350 anos de suplício, ele se arrependeu e pediu a Deus uma oportunidade de reencarnar na condição daqueles que ele condenou. E que ele pudesse então, sofrendo aquilo que aqueles a quem ele condenou sofreram, ele pudesse se redimir. Para isso ele teve, por curto tempo, o amor de sua mãe. Teve um pai avaro para desde o nascimento sentir na pele as privações. E durante 60 anos de sua vida, ele mendigou e não reteve nada para si mesmo. É uma história um tanto bela, um tanto dura. E esse homem ficou conhecido em toda a Polônia, e um dos correspondentes de Allan Kardec, quando esse mendigo desencarnou, enviou para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas uma nota contando a sua vida de filantropo. E ele se manifesta e nos conta essa história. São desgraças ocultas que muitas vezes apenas refletem uma condição anterior do espírito. E nesse caso, especificamente, nós vemos um homem que se teve uma vida de muita bravura. Durante 3 séculos e meio, ele esteve na mão dos seus supliciadores. Demorou 3 séculos e meio para se arrepender, mas quando se arrepende, espírito vigoroso que é, ele retoma o corpo em uma nova existência para garantir a sua regeneração. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. É a mensagem, a continuação da mensagem de São Vicente de Paulo. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Esse texto esse período do texto tem uma frase muito interessante que poderíamos desdobrar à luz do conhecimento científico atual. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. Existem alguns neurocientistas que têm trabalhado no tópico: quando começa o altruísmo? Quando começa o altruísmo das mães, que em todas as esferas animais, principalmente entre os mamíferos, são capazes de dar a vida por suas crias, pelos seus filhos. Esse tipo de instinto é transmitido para o ser humano. E nós vemos com André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, que a experimentação nos reinos inferiores faz parte do desenvolvimento do princípio vital, até que esse princípio vital desenvolvido possa ser chamado de espírito e tenha consciência de si mesmo. Continua ainda Vicente Paulo: não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade,
está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa e um inferior para com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Quem é o nosso superior que nos guia e nos aperfeiçoa? Cada um tem o seu, cada um tem os seus modelos, cada um tem os seus exemplos, cada um tem os seus guias. Mas quem é o meu inferior que está colocado diante de mim para que eu possa guiá-lo e aperfeiçoá-lo? Meu filho, meus amigos, meus assistidos. Somente cada um de nós pode identificar. Mas o que é uma verdade pura e cristalina é que não reencarnamos sem estarmos nesta corrente de solidariedade. Nós recebemos o modelo, nós recebemos a orientação e nós recebemos a lide, a guia para nos aperfeiçoar. Podemos recusar totalmente, mas não existe um ser na Terra que não reencarnou sem alguém numa situação superior para orientá-lo e guiá-lo. E não existe nenhum que reencarnou sem a responsabilidade de fazer o mesmo com alguém que lhe é inferior. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo que tirais do bolso ao que vô-lo ousa pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Quais são as misérias ocultas? As misérias aparentes a gente consegue enxergar. Eu vou nas favelas, eu vou nas casas onde a miséria predomina, eu consigo ver a miséria aparente. Mas e as misérias ocultas, o sofrimento, a dor de algumas pessoas pelo orgulho, a dor pela avareza, pela dureza de coração? São as misérias ocultas que nós devemos estar sensíveis para percebermos. Sede indulgentes para com os defeitos dos vossos semelhantes. Em vez de votardes desprezo à ignorância e ao vício, instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido à lei de Deus. E olha como tem sabedoria nessa lição de Vicente de Paulo. O que é ser indulgente? Indulgente é ter uma compreensão plena da situação do outro. Para eu ter compreensão plena, eu não fiz uma análise crítica, mas eu me coloquei na posição dele. Tentei vivenciar tudo o que o meu próximo ou que o outro vivenciou. E não tive olhos de julgamento, mas de compreensão. Isso é indulgência. E quando ele diz que nós devemos, ao invés de votar desprezo à ignorância e ao vício, São Vicente de Paulo nos pede para instruir os ignorantes e moralizar os viciados. É um roteiro muito interessante, porque aqui ele fala não apenas dos viciados na adição química, nos vários tipos de vício, mas dos vícios que desenvolvemos e que se constituem obstáculos às nossas virtudes. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec recebe como resposta, quando ele pergunta qual a mais meritória de todas as virtudes, os Espíritos dizem que há sempre virtude
quando há resistência voluntária ao arrastamento das tendências. O que são nossas tendências? Tudo que trazemos de vidas anteriores. E elas se manifestam, vindas lá do nosso inconsciente, sob a forma de tendências ou de pensamentos que nos surgem de um modo espontâneo, sabemos que são nossos, de ações ou de emoções que nos surgem confusas e nos colocam numa situação em que percebemos o que realmente somos. Quando, às vezes, sem querer, dizemos da vontade de matar fulano, é uma tendência nossa, é um vício, é algo que trazemos de imperfeição de nossa alma, porque realmente o desejo é esse mesmo. Mas logo a isso antepomos os nossos conhecimentos, a nossa moralização, a nossa moral. Então, quando eu estou diante de alguém e eu sinto da vontade de matar, eu até reprimo esse pensamento, porque eu sei que se eu deixasse desenvolver, eu poderia me levar por esse vício. A primeira moralização é de nós mesmos, e é por isso que nós reencarnamos numa família que nos dá condição. Escolhemos nossas famílias ao reencarnar quando temos condições, e quando não temos, os espíritos amigos escolhem, para que nós sejamos provados nas nossas tendências, mas que recebamos também condições de ponderar sobre elas. E é por isso que muitos renascem em situação de extremo risco para a marginalidade, mas renascem com pais que dão uma segurança moral muito grande. E essas pessoas, apesar do extremo risco, algumas dessas pessoas vencem, porque receberam a moralização primeiro dos pais, e depois essa moralização introjetada, soma-se a ela tudo o que se refletiu na encarnação, no período entre as reencarnações da erraticidade, como o caso do exemplo desse, eu esqueci o nome do personagem, que está no livro O Céu e o Inferno, na parte de expiações terrenas, desse mendigo. Ele nasceu numa situação extremamente periclitante, mas ele se arrependeu de tal forma no mundo espiritual, depois de 350 anos de suplício, que ele foi capaz de moralizar a si mesmo. E foi capaz de moralizar e instruir os ignorantes e os viciados de seu tempo. A caridade, conforme entendia Jesus, segundo a questão 886 de O Livro dos Espíritos, é benevolência para com todos, indulgência para com o erro do próximo, perdão das ofensas. Nós tivemos a oportunidade de falar da beneficência, que é só uma parte da benevolência. Benevolos, desejo do bem. Beneficência é, na verdade, a ação do bem. Mas o desejo do bem deve vir antes, deve ser alimentado. E sobre o perdão, uma frase de Jung é muito interessante. É com frequência trágico ver o quão evidentemente um homem estraga a própria vida e a vida dos outros, e ainda assim permanece totalmente incapaz de ver que toda a tragédia tem origem nele mesmo, e como ele continuamente a alimenta e a mantém em curso. E nós já temos 2000 e poucos anos de evangelho, da mensagem de Jesus na terra, e com muita tristeza nós vemos que ainda como seres humanos alimentamos e engendramos a própria tragédia que iremos sofrer, ou hoje ou amanhã, porque não reconhecemos muitas vezes que estamos estragando a nossa vida e a vida do outro com alguns de nossos atos, filhos do orgulho, filhos do egoísmo. Por isso que todo mal contra nós cometido encontrou antes em nós mesmos uma equivalência que o propiciou.
Nós estamos ainda sob uma lei de relações entre seres espirituais e não apenas uma lei da física, que é a lei da ação e reação. Tudo que recebemos, tudo que nos afeta, tudo que mexe conosco, encontrou em nós anteriormente algo que tinha equivalência. Se algum mendigo nos der uma cusparada na cara, isso vai gerar em nós, certamente, uma reação de muito desagrado. Eu tomei esse exemplo porque, certa ocasião, em Uberaba, chegando em sua residência na madrugada, depois de trabalho longo no Grupo Espírita da Prece, um mendigo alcoolizado se dirigiu ao Chico, o chamou pelo nome, o Chico foi, e o mendigo o cuspiu na cara. O Chico pegou o lenço como se nada tivesse acontecido, limpou o rosto e deu um beijo no mendigo, o abraçou, o convidou para entrar, para tomar um café, o alimentou e despediu-se dele. E aí podemos dizer, poxa, o espírito superior não tem nem comparação, mas não está aqui para comparar. O exemplo está dado como alguém que é superior a nós, que serve para nos instruir e aperfeiçoar. Se fosse conosco, a reação certamente seria diferente, porque aquilo mexeria conosco. E na intensidade que aquilo mexe, é a intensidade da equivalência que ainda temos. E até serve para nós medirmos o quanto ainda temos para nos aperfeiçoar. E sobre o perdão, o livro Os Mensageiros tem o exemplo de Alfredo, que consegue perdoar Paulo, que é um homem que destrói a sua vida, a partir de uma calúnia sobre a sua esposa, e Alfredo então está separado de Ismália por alguns séculos. Ele abandona a esposa e a condena, infelizmente, à morte pela tuberculose. Alfredo chega numa condição que ele percebe que tudo aquilo que ele nutria por Paulo surgiu de uma equivalência dentro de si mesmo. E ele necessita perdoar. Mas como perdoar? Ele então faz uma autoanálise, mesmo sofrendo muito, e ele percebe que tem necessidade de disciplinar o seu coração. E ele faz um esforço contínuo, porque é obrigado a desvencilhar-se das baixas manifestações de rancor que ainda sente. Como ele vai chegar próximo daquele que tanto mal fez a ele? Então é um esforço contínuo, uma necessidade de disciplinar o coração. E o processo do perdão, ele passa por um desejo profundo, esse desejo que é alimentado, o desejo de permanecer na realização do perdão. Esse processo, ele precisa de aproximação como necessitado de reconciliação. Se queremos perdoar alguém, nós devemos nos aproximar daquele que nos ofendeu. Temos que ter busca com entendimento, comparando situações. E temos que desenvolver o sentimento de piedade e de fraternidade. Não é nada fácil. É por isso que Aniceto conclui o capítulo 27, dizendo que no plano da carne insistimos à porta das coisas exteriores, procurando facilidades e vantagens, mas aqui temos que bater à porta de nós mesmos para encontrar a virtude e a verdadeira iluminação. Dizes-te é o nome da mensagem de Emmanuel. As desculpas que nós damos sem comparar situação. Nós nascemos
com um tesouro abençoado. Esse tesouro é a vida. Jerônimo Mendonça, no cume da sua doença, uma artrite reumatoide juvenil, que o deixou cego e paralisado em um leito, quando perguntaram para ele: Jerônimo, defina o que é felicidade. Felicidade é algo muito abstrato. Mas o que é felicidade para você? A felicidade para mim seria poder virar de lado. Porque para qualquer movimento ele dependia de terceiros. E na sua cama, ele assistia um número enorme de pessoas. Amazonas Hércules tinha 18 anos de idade, seu sonho era ser militar. Quando conseguiu inscrever-se no exército, ele veio para o Rio de Janeiro. E no primeiro exercício com fuzil, ao dar meia volta, sua perna bambeou, ele foi ao chão, o departamento médico do exército diagnosticou hanseníase, e ele então foi mandado para a colônia de leprosos de Curupaiti. Demorou alguns anos para ele aceitar que era doente. Mas, tomado pela doença, Amazonas não tinha pés e não tinha dedos. No toco de seus dedos, numa borracha na ponta de um lápis, ele manejava uma máquina de escrever, manejava um telefone e ele ligava para o Rio de Janeiro inteiro. Amazonas Hércules, sentado em uma cadeira, mantinha o lar de 400 famílias, sem sair do lugar. Para si, ele pouco pedia. E era uma alegria muito grande poder estar com ele uma vez por semana, na época que ainda era estudante, depois residente no Rio de Janeiro, e ouvir de sua boca ordens muito interessantes. Como, certa ocasião, eu estava, depois de ter passado a tarde na colônia de Curupaiti, 1 hora de carro, entrando na garagem de casa, senti que algo estranho ia acontecer naquele dia. Entrei em casa, o telefone toca, era o Amazonas. Jorge. Eu, pois não, Amazonas. A viúva do Manuel precisa de seu atendimento. Eu falei: Amazonas, acabei de chegar em casa. Ele: estou te esperando. E uma ordem dele não era para ser recusada. Entrei no carro, mais 1 hora de viagem, fui até a colônia de Curupaiti, e o que ela precisava do meu atendimento, ela estava com um distúrbio neurovegetativo, só estava nervosa. E eu a ouvi durante meia hora, não passei remédio nenhum, passei pelo Amazonas e disse: ela não tinha nada. Ele deu uma risada. Ele falou: ela precisava do seu sorriso. E eu recebi o pagamento por isso algum tempo depois. Já estava eu em Anápolis e amanheci naquele dia um tanto deprimido. Algo me tirou da cama às 5 da manhã e eu não estava bem. Às 5h30 toca o meu telefone, a Amazonas do outro lado. Jorge, bom dia. O Roberto, que conviveu com o Amazonas, sabe o que é o Amazonas, nos chamar pelo nome e nos dar bom dia. Que a luz de Jesus e o sol desse belo dia alegre a sua vida. Foi o pagamento, porque ele me tirou de uma depressão que certamente iria se desenvolver. Nós temos esse presente que é a vida, e temos aqueles que nos instruem, que nos moralizam, e temos também aqueles a quem devemos instruir e moralizar. Essa é a grande lição da beneficência. Essa é a lição que Emmanuel nos traz sabiamente nessa noite encalorada de janeiro. Que Jesus nos abençoe.